Salve pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para um dos capítulos finais do livro Mito e Corpo, capítulo 10, que é o retorno a uma referência somática. E este capítulo, ele é bem interessante, embora ele seja curtinho, assim, os capítulos finais são bem curtinhos, mas assim, a ideia deste capítulo é sobre como a gente vencer, vamos dizer assim, o desafio de voltar para o nosso corpo. Ou seja, como vencemos esse desafio do mundo digital? Como vencemos esse desafio de descer das nuvens e voltar para o corpo que somos? Voltar para a pele que somos? Voltar para os órgãos que somos? E encontrar outras formas de vida a partir deste contato, né? Não do contato visual da tela, mas do contato sensorial dos órgãos, né? Da pele, dos olhos, do nariz, da boca, né? Como nós vivemos isso. Então, o que o Kellerman começa falando é: ser corporificado é participar na migração de uma forma corporal para outra. E aqui a gente já poderia fazer uma aula só sobre isso daqui. O que é isso? Isso é exatamente esta ideia de que do feto eu me torno um bebê, eu me torno uma criança, eu me torno uma criança plenamente formada, eu me torno um pré-adolescente, eu me torno um adolescente, um jovem adulto, um adulto. Né? Como nós vamos passando? Nós vamos fazendo este processo, sentindo em nós o que nós devemos fazer, nós confiamos nesse processo, nós pegamos algo que vem de fora e apenas vem de fora, nós nos entregamos a isso. Como que é que a gente vive esta vida? Esse é o ponto importante. O Campbell vai falar algo aqui importante também. Ele está falando a respeito da experiência dele de entrar em umas cavernas. Eu vou ler um trechinho, porque é um negócio longo, que eu vou ler só um trecho para vocês. Quando eu estava lá embaixo, de repente o guia acendeu todas as luzes. Meu Deus! Eles não tinham luz elétrica, e sim tochas bruxulentas. Era a melhor ilustração de que eles dispunham. Essa é a transformação pela qual todas as coisas surgem. A maneira como a nossa psique muda de cena. O mundo aqui em cima é experienciado como algo secundário quando se está lá embaixo, naquelas cavernas. E isso coloca em você em contato com alguma coisa dentro de você. Uma coisa permanente em você. Porque cada um de nós é como uma pequena chama de uma vida eterna que está em nós. Nós somos funções de uma vida eterna. Há uma energia inexaurível para acumular essas formas. E é isso que nós realmente somos. Você se apega a essas pequenas formas locais. Você precisa descer a uma caverna como aquela para ter esta evidência. Essas eram, portanto, iniciações míticas, bem como iniciações de caça. Tá? Esta é uma coisa impressionante. Esse senso de criação de imagens acompanha o ser humano. Ou seja, o que ele está falando aqui? Quem já entrou numa caverna ou quem já esteve no meio do mar quando estava tendo uma tempestade, ou quem esteve numa grande planície perdido, ou no meio de uma grande montanha, nós sentimos essas coisas. Essas grandes paisagens, elas nos apequenam, não no sentido negativo, no sentido bem positivo, que é o ser humano tem a... Nós estamos habituados a sermos transformadores de ambiente, mas não a permitir que os ambientes nos transformem. E a mitologia nasce disso, de como que o ambiente me afeta e como eu sou transformado a partir desta afetação do ambiente. Né? Então, este é um ponto muito importante quando eu estou trabalhando com essa questão de me tornar, de criar novas formas, de criar novas imagens sobre quem eu sou. Esse é um ponto extremamente importante. Tá? E quando você está numa caverna, é o ambiente que mexe em você, não é mais você que mexe no ambiente. E isso faz essa inversão. Isso faz com que você saia deste papel da pele para fora do transformador do ambiente e volte para dentro de você. Que é isso que ele fala aqui. Você se apega a pequenas formas. Você precisa descer a uma caverna como aquela para ter essa evidência. Nós ficamos apegados a essas formas de transformadores da sociedade, do mundo, etc. e tal. E quando nós entramos em contato com essas coisas mais profundas, como uma caverna, por exemplo, ali nós somos tocados por algo diferente. Ali, naquele momento, nós nos transformamos em algo novo. Nós nos transformamos em algo que a gente nunca imaginou. Nós simplesmente nos transformamos num ser pequeno diante do universo.
que é o que a gente sempre foi. Mas, ao mesmo tempo, é este ser pequeno que entra em contato com essa energia que ele fala, com essa formação constante de formas, né? E que pode, então, incorporar e formar uma nova identidade, um novo eu, uma nova forma de agir no mundo. Tá? E é muito bonito isso, você entrar numa caverna e se permitir ser tocado pelaquela imensidão, por aquela escuridão, né? Se sentir apequenado, mas nesse sentido de você perceber de uma forma muito brutal a tua pele para dentro. É muito lindo isso, gente. É assustador muitas vezes também, mas é uma experiência que eu super recomendo. Aqui eles estão falando, né, sobre tornar-se um caçador, por exemplo. Quando você introduz um menino nas habilidades da caça, matar deixa de ser um ato aleatório. Torna-se um ato que requer domínio de si e reconhecimento de uma realidade. Transmissão de experiência, transmissão de imagem somática, que organiza outro nível do self somático, de como agir. O que ele está falando aqui? Tem uma diferença entre apenas fazer coisas e fazer coisas a partir de uma experiência, quando aquilo assume um significado maior do que a coisa em si. Quando um pequeno comportamento assume um valor, é do que a gente está falando aqui. Então, arrumar a cama. Quando arrumar a cama é só arrumar a cama, é só uma série aleatória de comportamentos. Quando isso, por exemplo, está imbuído dentro de uma ideia de disciplina pessoal, ou dentro de uma ideia de manter um ambiente bacana para você, arrumar a cama deixa de ser apenas arrumar a cama. E isso passa a ser uma forma diferente. E a tua ação para criar isto, né, você dentro deste comportamento, também é diferente. Né? E isso que separa o profano do sagrado. É o que ele fala aqui. Um ato que requer domínio de si e reconhecimento de uma realidade. Matar, por exemplo, eles estão falando aqui. Matar é simples, tipo, puf, mata aí, pega uma faca e pá, coloca no bicho lá, mata o bicho. Mas quando isso se torna um ato maior que tem valor, não apenas comunitário, mas também para a pessoa, não é apenas matar um ser. Né? Tem toda uma cultura envolvida ali, tem todo o desenvolvimento de uma relação ali. Inclusive, isso falando a respeito da questão da caça, né? O ato de matar nas espécies humanas, ele trouxe muitos problemas, porque os primeiros humanos não se viam como donos dos animais, eles viam os animais como irmãos, né? Assim, os animais eram seres assim superiores. Né? A gente não tinha esta lógica hoje que nos diz que nós somos o topo da espécie alimentar, né? Porque durante muitas eras a gente não foi, nós somos muito recentemente. E então, assim, esse ato de matar um igual era muito difícil, né? Então, só dando uma pequena pincelada sobre isso. Quando aprendemos que a transmissão de experiência é somática, descobrimos nosso caminho de volta a uma referência somática. Isso traz à existência outro corpo. Isso imita a criação. Então, essa transmissão de experiência, ela se dá no nosso corpo. E nós sabemos disso hoje através dos neurônios espelhos, que é uma pontinha de um iceberg, e de várias outras, que nem, por exemplo, eu estava lendo a respeito da neurociência, né? Eu estava lendo a respeito da regulação de ocitocina, que é um hormônio para a abertura, é um hormônio para nós nos acalmarmos e aproveitarmos melhor nossas relações. Então, há uma forma de contato entre as pessoas em que existe no cérebro das pessoas uma regulação da ocitocina. E isso acontece na interação entre as pessoas. Ou seja, dependendo da relação que eu tenho com uma pessoa, física, concreta, ali naquele momento, eu vou regular a minha ocitocina para as duas subirem, ou as duas descerem, ou uma subir e uma descer. E aí a gente vai ter uma harmonização da relação de várias formas distintas. E, gente, é muito interessante isso. Né? A maneira pela qual os hormônios se regulam a partir da nossa interação com outras pessoas. É simplesmente fantástico. E é disso que ele está falando aqui. Uma experiência nunca é apenas uma experiência. Ela também é uma experiência partilhada entre duas ou mais pessoas. O processo somático é a fonte primária da autorreferência. Ele é um movimento intercelular, um movimento de células como uma colônia organizada. Essa motilidade é a nossa experiência humana primária. E aqui o Kahneman ele fala: lembro-me de deitar e de me fascinar por uma imagem interna móvel que eu podia sentir. De dentro do meu tronco surgia uma cobra. Ela entrava no meu cérebro, indo do lado direito para o lado esquerdo.
Eu senti então um movimento visceral do meu abdômen e na minha garganta. E em seguida, a imagem de uma cobra movendo-se em mim. O movimento interior do corpo experienciava a si mesmo como motilidade e também como imagem. A experiência corporal e as imagens do cérebro são um único processo com duas expressões. O que acontece? Tentem olhar isso não como uma viagem do Kahneman, mas como dois processos. Ou seja, algo estava acontecendo no corpo dele, ele estava percebendo coisas. E essas coisas percebidas criavam imagens que falavam para ele sobre o que estava acontecendo no próprio corpo dele. Não tinha uma cobra dentro dele. Ele não imaginou que tinha uma cobra dentro dele, né? Mas ele viveu isto em termos de propriocepção e depois em termos de imagem. E quando ele percebeu isso em termos de imagem, esta foi a imagem que fez sentido para ele. Esta foi a imagem que apareceu para ele. E isso, gente, é muito bacana, é muito lindo, porque essas são as imagens da mitologia. Todo aquele vasto panteão de deuses, movimentos de criação do mundo, movimentos de destruição do mundo, são esses movimentos proprioceptivos do nosso corpo. Não apenas quando a gente está deitado, né, apreciando algo que está acontecendo, mas também quando a gente está vivendo as nossas paixões. Né? E aqui, sobre isso, o Campbell comenta, né? A serpente é a força vital ligada à Terra. Ela troca de pele quando a lua muda. E, portanto, representa alguma coisa mais profunda e mais contínua do que o determinado momento da vida. Né? O pássaro, por outro lado, está desligado da Terra e representa o poder do voo espiritual. Assim, os dois estão em oposição. Você tem a serpente que hipnotiza e depois devora o pássaro. Ou tem o pássaro, um falcão, uma águia, que arremete-se sobre a serpente. Então, é muito interessante porque as imagens da mitologia, elas vão falar sobre processos que a gente vive internamente. E é exatamente a experiência desse processo que a gente conta. Então, primeiro há uma experiência, depois há uma tradução dessas experiências em imagens, depois há eu tomando consciência dessas imagens e depois há eu comunicando essas imagens. Tanto que quando a gente recebe o pedido de alguém pede, por exemplo, numa roda de amigos, conta aquela história lá que você fez isso, isso, isso. A gente para, traz as imagens e depois começamos a contar. A gente não sai falando de uma forma automática. A gente faz um processo no qual a gente toma consciência das imagens. Muitas vezes a gente sente coisas novamente. Por quê? Porque essas experiências não são apenas uma imagem na nossa cabeça. Elas são um processo vivo, corporificado. E quando a gente se lembra das imagens, a gente revive essa sensação no nosso próprio corpo. Ok, gente? Muito bem. O reconhecimento do movimento pulsátil do corpo gera imagens e percepções que são o alfa e o ômega dos mitos. A experiência titular é sua fundação. Eu quase perdi essa experiência ao tentar descobrir o que a cobra queria dizer. No seu movimento de sair dos meus intestinos e dirigir-se pela minha cabeça, o que ela queria dizer indo do meu cérebro direito para o esquerdo. Né? Eu obtive algumas respostas fascinantes, mas quase perdi de vista o fato de que o corpo estava organizando as suas imagens como uma maneira de falar consigo mesmo a respeito de si mesmo. Então, isso daqui é uma outra coisa que o Kahneman fala, tá? Que é sair um pouco da necessidade de dar um sentido ao símbolo e ficar com a experiência que aquele símbolo trouxe. Isso são coisas distintas. O Jung tem uma frase, eu vou ser honesto, eu vi esta frase sendo atribuída ao Jung, eu nunca li isto, né, em algum livro do Jung, tá? Mas ele diz a frase assim, que a religião é uma defesa contra a experiência religiosa. Né? Então, o que essa frase quer dizer? Que todos os construtos religiosos, eles podem servir como um caminho para você entrar em contato com a experiência ou podem barrar a tua experiência. Sendo o que na mitologia a gente conhece como os guardiões, né, que guardam o limiar da aventura. Então, você chega até um ponto, você tem que enfrentar um guardião para você entrar no mundo fantástico. Né? Essa é a jornada do herói. E quando você tem vários símbolos, você pode se perder nessas simbologias, né? Ao invés de ir em contato com a experiência que essa simbologia tem. E isso é entrar em contato com o mito de verdade, né? Com o mitológico de verdade. E o Campbell fecha esse capítulo falando assim: uma maneira de nos colocarmos de acordo com o transcendente é colocar de acordo aquilo que a mente considerou adequado com aquilo que realmente está lá. O mundo como ele é. Ver e afirmar o mundo como ele é.
para que essa energia transcendente, esse mistério transcendente se manifeste por nosso intermédio. E assim nós nos tornamos transparentes ao transcendente. O Campbell conta uma história no Mito e Corpo, que é... No Mito e Corpo não, no Poder do Mito, que é... Estavam os deuses reunidos, né? E chega uma mulher misteriosa. E estava lá o deus do fogo, e o deus do vento, e o deus da força. E eles dizem, quem é você? Ela fala assim, eu sou algo que vem muito antes de vocês. E eu penso, pera lá, sou o deus do fogo, né? Nada veio de mim. Então tá, eu vou dar uma prova para vocês. Se você é o deus do fogo, ela pega e cria uma palha. Queima essa palha. E aí o deus do fogo vai, solta lãs, chamas, né? Solta lava e a palha não queima. Eu sou o deus do fogo, do vento, eu vou soprar. E ela coloca a palha no chão e fala, pode soprar. E ele faz tufões e vendavais e nada da palha se mexer. E aí vem o deus da força, fala, eu vou quebrar essa palha em duas, vou arrebentar. Então pega, e a palha não se arrebenta. E aí ele diz assim, mas quem é você? E ela diz, eu sou aqui que veio antes de vocês. Ou seja, os próprios deuses têm uma origem, vamos dizer assim, né? Que é o que ele fala do transcendente, esse mistério. De onde, de fato, as coisas vêm? Né? Essa é a pergunta. E a gente nunca vai ter uma resposta para essa pergunta. Vem do Big Bang. De onde o Big Bang vem? Né? Então, esse abrir-se para esse mistério para o qual a gente não tem resposta mesmo, de onde tudo vem, é abrir-se para esta formação constante e infinita. A gente não sabe de onde vem, mas a gente sabe o efeito disso. E se a gente consegue entrar em contato com este efeito, a gente também consegue entrar em contato com essa criação. Tanto é que a gente sabe do Big Bang, não porque ninguém esteve lá presente para ver, mas pelos ecos dele, ou seja, pelos efeitos. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse capítulo e no próximo vídeo será o último. Então, um beijo grande para vocês e até o próximo. Tchau, tchau!